Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite, o novo espaço do jornalismo da Itatiaia para debater os principais assuntos do dia. Ao meu lado, nesta noite, os jornalistas Berta Macaron e William Travassos e a defensora pública Silvana Lobo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou hoje novos exames e também um relatório médico para tentar manter a prisão domiciliar. Os documentos foram enviados ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pedindo que ele substitua o início de uma pena em regime fechado por, abre aspas, prisão domiciliar humanitária, fecha aspas. Os advogados alegam que Bolsonaro apresenta um quadro clínico de alta complexidade, caracterizado por risco cardiovascular, pulmonar e infeccioso elevado, agravado pela natureza crônica e progressiva de patologias. Os advogados afirmam ainda que a remoção do ex-presidente para uma unidade prisional representaria risco à vida dele. Silvana Lobo, vou começar contigo, que é a especialista na área do direito aqui da nossa bancada de hoje. Esse pedido tem fundamento legal? É um pedido que é justo? É uma tentativa de uma benesse por ser um ex-presidente? O que você pode dizer para a gente? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Alan. Boa noite aí aos colegas nossos da bancada e boa noite para todo mundo aí que está nos ouvindo. Ô, Alan, vamos ser muito sinceros. O que acontece? Nós temos previsão de prisão domiciliar na nossa lei de execução penal, no artigo 117 da lei de execução penal, previsto para casos de prisão em regime aberto. Isso é claríssimo, não tenha dúvida. Mas o caso da prisão do ex-presidente Bolsonaro são 27 anos e, óbvio, né, com uma quantidade de pena dessa, o regime inicial de cumprimento é o fechado. Sim, mas a prisão domiciliar ela foi expandida para a possibilidade humanitária. O que é isso? Exatamente quando o estabelecimento penal não fornece condições para uma pessoa que se encontre em estágio de problemas de saúde complexos permanecer ali dentro sem risco para a sua integridade física ou para a sua vida. E por quê? A gente precisa se lembrar que o principal de uma pena, qual que é o objetivo principal de uma pena? O principal é fazer com que esse cidadão possa se recuperar daquele fato que ele cometeu e não venha cometer novamente. Ele precisa, ali, vamos dizer, entre aspas, se socializar, não praticar atos mais daquele. Em que pese que é óbvio que uma das funções da pena também é o castigo. Hoje, no Brasil, a principal função que a gente observa é o castigo. Mas você vai castigar uma pessoa que não tem condições de permanecer ali dentro, correndo risco de vida, inclusive, e aí é o que a gente vê. Esse vai depender muito do ministro Alexandre de Moraes simplesmente aceitar esse laudo que foi apresentado, esse relatório médico, né? E de verificar se efetivamente a situação de saúde em que ele se encontra traz esse risco para a vida e para a saúde dele. Inclusive, ele pode requerer com que esses documentos que foram entregues sejam enviados para um perito oficial, para que esse perito oficial possa falar a respeito se ele concorda com o que está dito ali, ou pode, inclusive, pedir para que a papuda, né, que o estabelecimento penal para onde ele seria levado, se ele possui condições de receber alguém que esteja naquelas condições de saúde, dando o tratamento necessário e, principalmente, guardando os requisitos. Por quê? Eu não sei se o presidente ainda, o ex-presidente ainda está com aquela bolsa que coloca do lado quando aquele trem da facada. Colostomia, né? Colostomia, né? Que chama aquilo. Se ele tiver com aquilo, o índice de infecção naquilo é perigosíssimo. E a gente sabe que a papuda tem histórias de surto de sarna, surto de tuberculose, surto dessas doenças que são características de quê? Sujeira, imundície, falta de higiene. Como é que uma pessoa com uma bolsa dessa vai ser mantida num lugar insalubre desse? Isso há risco, sim, para a vida dele. Então, veja bem, todo mundo aí que, não, blá, 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 a condenação já existiu, a pena vai ser cumprida. E se for para ser cumprida de forma domiciliar, é pena, não deixa de ser pena, certo? É isso que a gente precisa ver. Pena não é vingança, é para atender os objetivos que a pena tem. E o principal deles é ressocializar o cidadão. Ô Travassos, essas questões da saúde do ex-presidente que a Silvana levantou são apontadas pela defesa dele. Eles, inclusive, citaram os episódios em que Bolsonaro pediu para deixar a prisão domiciliar para ir ser atendido no hospital, saiu às pressas e depois comunicou, aí o Moraes mandou levar os atestados. E aí, te convence essa justificativa? Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite à bancada. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. É o seguinte, cara, nesse país é uma coisa inacreditável. Sérgio Cabral toma 400 anos, está na cobertura da casa dele, lá curtindo, gravando vídeo, dando uma de influencer. O Collor, senhor que
foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, está em casa, prisão domiciliar. Roberto Jefferson, que atirou com um fuzil, granadas contra uma equipe da Polícia Federal, está em casa. E são os mecanismos que a turma usa depois de cometer um crime. Eu posso não concordar com todo o processo da justiça brasileira que condenou, por exemplo, o Bolsonaro. Eu posso ter algumas ressalvas, tá? Em função de algumas decisões monocráticas, do jeito que a coisa foi tocada, enfim. Posso olhar para esse julgamento e falar que é um julgamento político. Perfeito? Agora, a partir do momento que eu tenho uma decisão da justiça, aí eu sou um cara legalista. É aquilo. Se tem uma decisão para prender, tem que prender. Aí o cara fala assim, não, é igual o Lula. Você lembra do Lula? Ele ficou 580 dias superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Por que não foi para o sistema normal? Por que não foi para o sistema normal? Porque não tinha trânsito em julgado ainda. A prisão dele era mas o Bolsonaro tem. Então ele tem que ir para o sistema. Aí você vai falar assim, mas o sistema não consegue cuidar do Bolsonaro. Não é só do Bolsonaro. E aí a gente tem um problema. E aí você vai descobrir que a justiça brasileira, ela tem que começar a olhar para o todo. A gente está falando de uma pessoa. Mas quando você vem para Minas Gerais, tem um déficit no número de vagas no sistema penitenciário de quase 27 mil pessoas. Não tem vaga para 27 mil pessoas. O sistema está superlotado. Você acha que esses presos eles estão tendo acesso a todo o atendimento de saúde necessário para manter uma boa qualidade de vida dentro do que a Silvana fala, que a prisão é para socializar, é para punir, amigo. É para punir o sujeito. E ele tem que entender que ele não pode fazer isso de novo. Agora, o sistema penitenciário brasileiro está falido. E a discussão toda é em cima dessa. Por que o Bolsonaro não pode ficar na Papuda? Porque a Papuda não tem condições de atender. E aí, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar em casa. Eu não tenho dúvidas. Eu acho ainda que, como se trata de um julgamento político, né, ou que tem esse tom político, ele vai entrar no sistema, vai entrar no sistema, vai ficar alguns dias, depois levam para casa. Só para dar aquela imagem. Para dizer que ele foi preso porque a esquerda quer isso. A esquerda também quer prender o Bolsonaro, porque o Lula foi preso e é como se fosse uma lavação de roupa, sabe? Vingança. Vingança, tá aí a palavra certa. É isso. Ô Beto, eu quero te ouvir também, isso que o Travassos levantou, muita gente aposta que, assim como aconteceu com o ex-presidente Collor, ficou ali preso por alguns dias, mesmo que superintendência de Polícia Federal, até depois ir para a prisão domiciliar, que isso pode acontecer também com o ex-presidente Bolsonaro. Mas assim, ainda não transitou completamente em julgado, ainda tem os últimos recursos, mas a defesa já jogou a toalha, né? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, colegas de bancada, boa noite, amigos da Itatiaia. Olha, nós vivemos numa república e eu acho muito importante que, independentemente de ter sido presidente, de ter sido deputado, de ter sido ministro, que as leis sejam aplicadas de forma justa para todos, não é? Então, essa é uma primeira colocação. E eu concordo com alguns pontos que o William coloca, como, por exemplo, olhando para o sistema penitenciário brasileiro, o sistema penal, e também aspectos que a Silvana colocou. Olha, tem surto de sarna, a gente vê isso aqui em Minas, tem no Brasil, realmente é um sistema falido. Então, isso deveria ser objeto de preocupação para toda a população que está hoje vivendo no sistema penal e então acho muito importante dizer isso. E eu acho que, na minha avaliação, o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa de ser avaliado por um perito que vai constatar as reais condições de saúde dele, se correspondem ao laudo, e se essas condições o impedem de cumprir a pena na Papuda, que ele cumpra essa pena em sua residência. Então, na verdade, o que precisa é ter método de se aferir as condições reais de saúde dele e que seja tomada a decisão prevista em lei, que seria prevista para qualquer indivíduo
que não está em condições de cumprir a pena no sistema prisional. É a minha posição. Peraí, deixa eu só fazer. Só que eu quero entender o seguinte. Então tá bom. A gente vai fazer isso aí. É a justiça, né? Para o Bolsonaro, ele não tem condições de ficar dentro do sistema, ele vai cumprir isso em casa, ou sei lá onde. Então tá bom. E o restante. Mas isso não é justiça com todo o sistema penitenciário. Era isso que eu queria falar. Porque do jeito exatamente que eu estou colocando. Que isso foi feito só exatamente. Pro Roberto Jefferson e pro Bolsonaro. Não. Nós vamos ter pessoas comuns do povo nisso aí também. Não, então, mas aí é o efeito cascata. Então vai fazer o seguinte: vão fazer porque, gente, você vai me dizer que lá nos 8 mil presos da Papuda, tá todo mundo bem de saúde? Tá todo mundo em condições de cumprir essa pena? Veja bem, mas todo mundo que tá lá tem a idade que ele tem, com as várias cirurgias que fez, com um laudo comprobatório, como muito bem disse a Berta. Certamente Alexandre de Moraes vai mandar a perita oficial lá para poder verificar isso. Ele não vai fazer isso. E a vistoria que fizeram lá na Papuda, mostrando que a Papuda não tem condições de atuar na área de saúde? Mas isso não é lá, não. O ministro Barroso, enquanto presidente, ele julgou um estado inconstitucional das coisas e o sistema penitenciário brasileiro inteiro foi tido como inconstitucional. Nós já recebemos aqui comissões e comissões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e já fomos condenados N vezes porque o nosso sistema penitenciário é pior do que os calabouços da Idade Média. E nós pagamos R$5 mil por mês por cada preso. Não chega a ser isso também, não. Esse como não? Quantas refeições? Esse cálculo não é verdadeiro. Não, é um como não? Então você leva... Se fosse isso, você pegava os 5 mil, dava para cada um, tava tudo resolvido, deixava e colocava na rua, casa. É isso? Era muito melhor. Ah, é? Jura? Você não tenha dúvida. A ideia é o quê, então? A gente está falando de dinheiro ou está falando de punição? Você está dividindo aí. Não estou dividindo, mas não é isso. Mas não sou eu que estou dizendo, não, amiguinho. Já ouvi isso 200 mil vezes. Que o custo... Que aí você tem a transferência do preso, você tem a hora do policial penal que está trabalhando, você tem a estrutura. O custo do juiz, você tem tudo. Vai lá e olha a alimentação que ele recebe, onde ele fica, para ver se tem condições de gastar 5 mil. E o Estado, então, não tem esse... A gente não tem esse custo com o sistema penitenciário que está falido. Então, a gente tem que repensar todo o sistema. Isso não tem dúvida. Bom, deixa eu virar o assunto, porque esse aqui, a gente vai esperar a resposta do ministro Alexandre de Moraes. E também, rapidamente aqui, Alexandre Ramagem, né? O Moraes manda em tudo nesse país, né, deputado federal, ex-chefe da Polícia Federal. O Moraes mandou prender ele, só que agora ficou meio tarde, né, para isso, uma vez que Alexandre Ramagem está agora nos Estados Unidos. Mas eu vou passar para o tema número 3, tá, pessoal? Senão a gente fica só na prisão no Conversa de hoje. Os Correios, Berta, aprovaram um plano de reestruturação para garantir estabilidade da empresa nos próximos 12 meses. O nome é até bonito, mas resumindo, é um plano que prevê um programa de demissão voluntária, fechamento de até 1.000 unidades, que os Correios estão falando que são deficitárias, e a remodelagem dos planos de saúde. É assim, quem ficar, os benefícios vão ser diferentes, vão ser piores do que estão. Tudo isso por um rombo, um déficit líquido, no primeiro semestre apenas deste ano, de 4,5 bilhões de reais. É um absurdo, né, esse rombo. É incompreensível como que uma empresa pública pode permanecer em tal situação por tanto tempo. Então, urgentemente, é preciso uma solução para os Correios verificar o que está acontecendo e, se for o caso, fechar a empresa, não é? Porque não é possível uma situação dessas. Ô Travassos, ainda não tem esse número oficial, mas a apuração dos nossos companheiros da CNN que podem ser em torno de 10 mil demitidos. Se hoje, com essa quantidade de funcionários, o serviço já tem muitas críticas, como é que vai fazer com 10 mil a menos? Eu só quero quicar uma bola, que é o seguinte: eu estava acompanhando uma encomenda desde o dia 10/11, saindo de Manaus. Chegou aqui, acho que dia 14. E aí, foram 3 ou 4 vezes entregar, porque aí você vai acompanhando no rastreio e falava assim, o carteiro chegou lá, não tinha ninguém. Como não tinha, se é uma loja? Se é uma loja que funciona no horário comercial... E não entrou. Então, está acontecendo o que agora no Correio? É uma greve branca? Que a gente não está enxergando? O sistema está sendo feito para poder prejudicar? Porque sabe como é que conseguiram tirar essa peça? O rapaz teve que ir no Correio com firma reconhecida, com contrato social, e tirou hoje uma peça que estava aqui em Belo Horizonte desde o dia 14. Então, assim, por que... não, foi, mas não entregou porque estava fechado, não tinha ninguém. É uma empresa que está aberta. Que história é essa? Se foram 4 vezes num lugar, ou 3 vezes num lugar, no horário comercial, e não tinha ninguém para atender numa loja que fica aberta?
Então, como é que é isso? O que está acontecendo hoje dentro do Correio? Olha, gente, o papel da agência do Correio é muito importante. Você vai em determinada cidade, você não tem nada, você não tem banco, você vai pagar a conta ali, vai resolver a tua vida numa agência dos Correios. Mas o que eu estou percebendo é que nós temos um problema de infraestrutura e uma mobilização política também dentro dos Correios. Porque só posso entender dessa forma. Então, assim, vamos socorrer? Vamos. Mas essa gestão, qual é a maior dificuldade? A gente mudou o sistema, gente. As coisas estão diferentes hoje com esse mundo digital. As grandes distribuidoras. Hoje, o cara do aplicativo que está ouvindo a gente agora, muitos deixaram de transportar passageiros e estão trabalhando para essas empresas do mundo digital, fazendo entrega, ocupando o papel do Correio, e isso sai mais barato dentro da logística. Então a gente tem que pensar, o Correio fez um lançamento, uma mudança de plataforma agora, acho que no meio do ano, para tentar pegar esse público. O sistema mudou, o Correio tem que mudar, mas ainda acredito eu que tem muita política nesse meio. Ô, Silvana, os Correios estão apostando justamente nessa questão de expandir o portfólio para e-commerce, para que essas agências fechadas não deem prejuízo. Só que, por exemplo, agora com essa roubalheira dos aposentados do INSS, muita gente que não conseguia resolver ali no aplicativo, no site, um jeito de ter o dinheiro de volta era indo presencialmente na agência dos Correios. Com a agência fechada em alguns locais, como é que fica? Pois olha, eu sou muito saudosista, né? Correio, para mim, quer dizer um monte de coisa. Inclusive agora, nós estamos chegando na época do Natal, aquela campanha maravilhosa das cartinhas, né? Sempre da gente poder... E continua, inclusive, crianças, né? Muito que bom. Continua, exato. E deve. Então, eu sou muito saudosista com o Correio. Nessa situação toda que vocês estão dizendo, olha, tem lugares que sequer existe agência bancária e a pessoa, como é que a pessoa vai ter direito a comprar uma blusinha lá no site? Ela vai receber isso por onde? Porque o aplicativo às vezes não entrega. Quem entrega é o Correio, né? Infelizmente, aqueles cartões antigos que a gente mandava de Natal, né? Que as mensagens já existiam, você mandava aquilo, que ninguém faz aquilo mais, né? Acho que nem existe mais, mas era muito bom. Inclusive a troca do e-commerce todo e segundo consta, um dos problemas do Correio foi porque eles apostaram, né? No e-commerce e se lascaram todo com os aumentos que existiram e que caiu abruptamente as compras realizadas através da internet. Eu fico muito sentida que isso tenha que ser, mas eu não tenho dúvida, né? O pau ia quebrar, não tem dúvida, nas costas de quem? Do funcionário que está lá, do servidor da agência dos Correios. E assim, infelizmente, as agências deficitárias nós vamos ter em lugares que são muito pequenos. Vai haver um prejuízo muito grande nisso aí, a gente não tem dúvida. Paciência, mas quem dirige essa empresa tinha que ter pensado isso antes, né? Deixado o pau quebrar desse jeito, porque a Berta já falou muito bem, né? Não tem condição de você ter uma empresa com um rombo desse tamanho. Como é que vai fazer? Gente, um ping-pong rapidinho para cada um falar um pouco sobre esse último tema, acho que é importante, porque em tese termina hoje a COP30. Saiu até mais cedo o tal mapa do caminho, né, o rascunho, mas não fala do mapa do caminho para acabar com os combustíveis fósseis. A União Europeia pressionou, disse que não dava para usar esse termo agora, acordo não tem, a ONU está pedindo para que palavras sejam transformadas em atitudes, e a COP30 está acabando, mas não está concreta, hein, Travassos? E pegou fogo, amigo. Vergonha. Vamos lá, vamos cuidar do meio ambiente. Aí pega fogo o evento. É vergonhoso, cara. E eu fico pensando, é um momento importante para a gente divulgar o país, né? Para o país continuar com esse protagonismo no enfrentamento, né, ao aquecimento global, às causas ambientais. O Brasil sempre teve envolvido, desde 1992, lá da Rio 92, a gente tem um protagonismo, né, nessa parte ambiental. Agora, é um show de horrores, né? Em alguns momentos, quando você vê que, apesar de... virou uma grande festa, mas o principal a gente está deixando passar, entendeu? Eu acho que se preocuparam muito com o show e esqueceram da parte diplomática para a gente chegar a um acordo satisfatório para a humanidade. Ô Berta, quando se reúne todos os países assim para tratar de um tema tão delicado, é difícil mesmo chegar num consenso ou realmente está aquém do esperado? É muito difícil chegar a um consenso, inclusive porque basta um voto contrário para você não ter a solução, né? Sendo que não será a primeira vez que não se chega a uma carta final, porque na Dinamarca, em 2009, na COP da Copenhague, também isso aconteceu.
Então, principalmente em se tratando da questão dos combustíveis fósseis, é necessário fazer a transição. Agora, cada país está num momento diferente, cada região do mundo está num momento de desenvolvimento diferente, então, portanto, é sempre mais complicado se chegar a um consenso. E aí, Silvana, vamos fechar esse trem? Fechando, dizendo o seguinte, gente, nós acabamos de anunciar aqui na Bacia de Campos lá, acabaram de descobrir, não é no pré-sal, é no pós-sal. Ficamos comemorando, batemos um monte de palma. De quê? Petróleo. Petróleo é combustível o quê? E acabou de ser autorizado lá na saída do rio, na foz do rio Amazonas, ser autorizado... Perto da COP, né? Dá pra dizer, né? Exato. Aí eu falei assim, gente, isso tá parecendo papo de bêbado, credo. 8h25, ponto final no Conversa de Redação desta noite, que teve William Travasso, Silvana Lobo e Berta Macaron.